Bom dia, queridos. Graças a Deus. Podemos dizer Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você que nos acompanha através da nossa rádio, agora passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook, e também logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. E eu quero mandar um abraço para os amigos da Rádio Mar, lá em Vitória, no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos aí, o meu amigo Braz, que é o proprietário dessa rádio. Estamos em breve fazendo uma parceria lá com o Estado do Espírito Santo. Que Deus os abençoe grandemente. E você que está conosco aqui, podemos dizer Ebenezer. E sextou, né? Sexta-feira, chegando mais um final de semana e podemos dizer graças a Deus. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando a Ele, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela proteção, obrigado pela família, pela comida sobre a mesa, pela água que bebemos, o ar que respiramos, obrigado pela saúde. Ó Deus, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de inveja, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11, que diz assim, abre aspas, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Peçam e lhes será dado. Então nós vamos refletir exatamente sobre isso aí, sobre os ensinamentos mais profundos e encorajadores do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 ao 11, nós encontramos uma promessa poderosa que nos convida a buscar, clamar e pedir. E essa narrativa, esse texto, não fala simplesmente de um convite, mas uma garantia de que Deus está atento às nossas necessidades e aquilo que nós desejamos com fé, almejamos com fé. Ok? Para nós entendermos bem, esse texto ele fala a uma multidão que está ouvindo o sermão ali da montanha. Então Jesus enfatiza uma linguagem simples, mas repleta de significado. A estrutura do versículo 7 é um convite à ação. Que convite é esse? Ele fala, peçam, busquem e batam. Então essas três instruções não são apenas sinônimos, elas mostram diferentes dimensões da nossa relação com Deus. Então a primeira ação é peçam, ou seja, é um ato de pedir. O ato de pedir é um reconhecimento de nossa dependência a Deus. É um convite à oração,
a um diálogo íntimo com o Criador. Então a oração não é uma obrigação, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de expressarmos nossas necessidades e desejos. A segunda ação é busquem. Buscar implica um esforço ativo. Não se trata apenas de esperar que Deus nos dê o que queremos, mas de nos envolvermos na busca da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Então, nós precisamos nos aprofundar em seu conhecimento, em sua palavra, para sabermos a sua vontade. E a terceira ação é bater. Então, bater nas portas é um símbolo da perseverança. E muitas vezes nossas orações não são respondidas imediatamente, porque é respondida no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eu costumo dizer que o tempo de Deus é o tempo onde verdadeiramente as coisas se realizam, que se concretizam, tomam forma. É o tempo de Deus, é o Kairos, não é o Cronos de cronômetro, que é o tempo do homem. Além disso, Jesus utiliza a analogia da paternidade. Ele compara a relação entre pais e filhos com a relação entre Deus e seus filhos, entre Deus e nós. Então, se nós que somos imperfeitos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, Ele nos dará o que verdadeiramente precisamos. Qual é a lição prática que nós retiramos desse texto? Primeiro ponto é a confiança na oração. Precisamos lembrar que Deus está sempre ouvindo nossas orações. Muitas vezes nos sentimos desencorajados porque não vemos as respostas imediatas. Mas, no entanto, precisamos ter fé de que Deus sabe o que é melhor para nós e que suas respostas podem vir de formas inesperadas, quando nós não pensamos, não imaginamos, e elas chegam. Terceira lição aqui é ação e responsabilidade. O que isso significa? Significa que a busca ativa por Deus deve se refletir em nossas vidas. Ou seja, isso significa que devemos nos envolver em nossas atividades espirituais, atividades aquelas que precisamos estar inseridos na família, na comunidade onde nós servimos. Ou seja, servir aos outros e ao mesmo tempo buscar maneiras de glorificar a Deus em tudo que fazemos. Precisamos servir o nosso próximo. O próximo inicia na nossa família. Não é servir os de fora e esquecer os que estão dentro de casa. Terceiro ponto é a perseverança. A vida cristã é uma jornada de fé, eu já falei aqui muitas vezes. E muitas vezes enfrentaremos desafios e desânimo. O desafio cria o desânimo. Então precisamos enfrentar de frente os desafios para o desânimo não se erguer diante de nós como um obstáculo. Então Jesus nos lembra que a perseverança na oração é fundamental. Então, se você está enfrentando um momento difícil, não desista. Continue pedindo, continue buscando e continue batendo. A quarta e última lição é a generosidade de Deus. Devemos lembrar sempre da generosidade de Deus, porque Ele é o Pai que deseja dar boas coisas a seus filhos, sempre. Agora, isso não significa que obteremos tudo o que queremos. Nem tudo o que queremos é o que nós precisamos. Mas Deus nos dará o que é bom e necessário para mim e para você. Portanto, devemos aprender a confiar na sua sabedoria e no seu tempo. No tempo de Deus. É o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. Deus abençoe. Graça e paz. Tenha um final de semana abençoado. Em nome de Jesus.